Você já ouviu falar dos heveus? Nas páginas da Bíblia, eles são mencionados diversas vezes como um dos povos que habitavam a terra de Canaã antes da chegada dos israelitas. Mas quem eram eles realmente? Ao contrário de nações guerreiras e fortificadas, os heveus eram um povo da terra. Sua vida girava em torno da agricultura e da criação de animais, vivendo em aldeias espalhadas por regiões montanhosas e férteis. Eles eram o retrato de uma sociedade rural, conectada aos ciclos da natureza. Imagina só, enquanto grandes cidades muradas se erguiam em Canaã, os heveus preferiam a simplicidade do campo. Suas comunidades eram pequenas, focadas na subsistência e no cultivo. Essa característica nos mostra um povo que entendia a terra, que sabia como tirar dela o seu sustento. No entanto, essa proximidade com a natureza não significava necessariamente uma proximidade com o Criador. A vida deles, embora simples, escondia uma complexidade espiritual que acabaria selando o seu destino. Vamos mergulhar juntos na história fascinante e pouco conhecida dos heveus. Culturalmente, os heveus não eram muito diferentes de seus vizinhos cananeus. Eles compartilhavam costumes, tradições e, o mais importante, uma profunda inclinação à idolatria. Seus deuses estavam ligados diretamente à sua vida cotidiana. Deuses da fertilidade, das colheitas, das chuvas e das forças da natureza. Para eles, a terra não era apenas um meio de sustento, mas também um palco para rituais pagãos. Eles adoravam a criação em vez do Criador. Esses cultos, infelizmente, não eram inofensivos. As Escrituras revelam que muitas dessas práticas eram moralmente corrompidas, misturando religião com atos imorais que desagradavam profundamente a Deus. A terra, que deveria ser um presente divino a ser cuidada, tornou-se um altar para falsos deuses. Com o tempo, essa idolatria se aprofundou, contaminando não apenas a fé dos heveus, mas também sua ética, seus relacionamentos e o senso de justiça social. A simplicidade de sua vida rural contrastava com a complexidade e a escuridão de suas práticas espirituais. Mas não pense que os heveus eram um povo ingênuo ou desinformado. Um dos episódios mais marcantes que os envolvem mostra exatamente o contrário. Você se lembra da história dos gibeonitas, no livro de Josué? Pois bem, os gibeonitas eram heveus. Ao ouvirem sobre as vitórias impressionantes dos israelitas e o poder do Deus de Israel, ficaram apavorados. Sabiam que o destino deles seria a destruição, assim como o de outros povos cananeus. O que eles fizeram? Em vez de enfrentar Israel em batalha, eles usaram a astúcia. Vestiram roupas velhas, pegaram pães mofados e odres de vinho rasgados e se apresentaram a Josué, fingindo ser viajantes de uma terra muito distante. O plano funcionou. Josué e os líderes de Israel, sem consultar a Deus, fizeram uma aliança de paz com eles. Essa história revela uma faceta surpreendente dos heveus. Embora vivessem em aldeias e parecessem simples, eles eram estrategistas, atentos aos acontecimentos ao seu redor. Eles reconheceram o poder do Deus de Israel, mas em vez de se arrependerem e buscarem a Deus de verdade, escolheram a sobrevivência através do engano. Essa decisão de usar a astúcia em vez da rendição teve consequências duradouras. Quando Josué descobriu a verdade, ele não pôde quebrar o juramento feito em nome do Senhor. Então, os gibeonitas foram poupados da destruição, mas condenados a servir como rachadores de lenha e carregadores de água para o tabernáculo. Eles sobreviveram, mas sua sobrevivência foi marcada pela servidão, um lembrete constante de sua escolha. Eles viram o poder de Deus, mas não abraçaram a fé. Preferiram confiar em sua própria inteligência para escapar do juízo, em vez de se humilharem diante do juiz. É importante entender que o juízo de Deus sobre os heveus e os outros povos de Canaã não foi um ato arbitrário ou repentino. Não foi uma simples conquista territorial. Foi, acima de tudo, um ato de juízo moral e espiritual. Por gerações, esses povos tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. Eles testemunharam os atos poderosos de Deus no Egito e no deserto. Eles tiveram tempo, sinais e avisos suficientes para abandonar a idolatria e a corrupção. No entanto, eles persistiram. O livro de Levítico é muito claro ao dizer que a terra estava sendo contaminada por suas práticas.
Deus avisa aos israelitas para não seguirem os mesmos costumes, pois foi por causa deles que as nações anteriores seriam expulsas. A terra, de certa forma, estava vomitando seus habitantes por causa da impureza moral e espiritual. O juízo não veio porque eles eram agricultores, ou porque viviam em aldeias, mas porque seus corações estavam endurecidos e suas práticas afrontavam diretamente a santidade de Deus. A paciência de Deus tem um limite, e para os heveus, esse limite havia chegado. A história dos heveus, embora antiga, traz lições poderosas para nós hoje. A principal delas é que ter uma vida simples, organizada e até mesmo rural não significa automaticamente estar perto de Deus. Alguém pode parecer ter uma vida tranquila e em ordem por fora, mas estar espiritualmente distante e adorando ídolos modernos, como o sucesso, o dinheiro, o prazer ou até mesmo a própria inteligência. Os heveus nos ensinam que o juízo divino não se baseia em nossa profissão ou estilo de vida, mas na condição do nosso coração. Eles foram julgados não por serem agricultores ou por viverem em aldeias, mas por rejeitarem a verdade e substituírem o Criador pela criação. A história deles, especialmente o episódio dos gibeonitas, ecoa como um alerta poderoso. Não basta apenas reconhecer o poder de Deus. Não é suficiente ter medo do juízo ou admirar os feitos divinos de longe. É preciso uma rendição completa. É necessário abandonar a astúcia humana, o engano e a autossuficiência e se entregar de verdade àquele que é o único Senhor e Salvador. A escolha que os heveus enfrentaram é a mesma que cada um de nós enfrenta hoje. Vamos confiar em nossa própria esperteza para sobreviver ou vamos nos render em fé e arrependimento ao Deus verdadeiro? A história deles nos convida a refletir sobre o que realmente ocupa o centro de nossas vidas e a quem ou a que estamos verdadeiramente servindo. Obrigado por assistir e mergulhar conosco nesta história tão rica. Se você gostou deste vídeo e quer continuar descobrindo as profundezas da Palavra de Deus, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Que Deus te abençoe e até a próxima!